Alô você, como você está? Firme, e forte e confiante, seguindo em frente. Mais uma videoaula, mais uma videoaula. Estamos no período entre guerras, 1918 a 1939. Na videoaula passada, nós vimos a crise de 1929. Aproveitamos e vimos também a crise de 2008 e a crise do capitalismo também de 2020. Ficou para essa videoaula nós estudarmos os famosos regimes totalitários, Então organize da melhor maneira possível aí no seu caderno, utilizando as ferramentas tradicionais. Elas se complementam com essas ferramentas tecnológicas. Elas se complementam com essas ferramentas tecnológicas. Então você coloca assim: regimes totalitários. Esses regimes são típicos do continente europeu durante o período entre guerras. Então, um aspecto específico da Europa durante o período entre guerras. Não se limitou só ao continente europeu, mas nós estudamos eles com foco na Europa. Regime político extremado, que surge na Europa durante o período entre guerras. É importante que você entenda. Coloca aí características. Se você quiser, abre uma chave aí de umas 15 linhas. Se você quiser colocar na chave características. Primeira coisa que você tem que saber desses regimes totalitários, coloca aí na chave, coloca assim: regimes totalitários de extrema direita. Sendo, portanto, capitalistas. Então entenda que o sistema econômico que vai predominar é o capitalismo. A política mais à direita, só que a direita extremada. Outro aspecto muito importante que você tem que ter no seu caderno dos regimes totalitários: defesa de um pensamento único. Não aceitando o contraditório. Esse tipo de regime totalitário, ele não aceita o contraditório. É um pensamento único, uma síndrome de um pensamento único. O que vale é aquilo que está determinado. E ai daquele que pensar de forma diferente, ou aquele que quiser questionar aquilo que é determinado como sendo correto. Então é um sistema que limita, que não aceita o contraditório. Ideias diferentes, pensamentos diferentes, formas diferentes de enxergar aquilo que é determinado. O pensamento tem que ser único e todos têm que acreditar e têm que seguir. Tem que acreditar e tem que obedecer. Outro aspecto importante: imposição da vontade e das verdades. Mesmo que seja necessário a utilização da agressão, da intimidação ou da ridicularização. Esses regimes totalitários, eles não aceitam o contraditório, possuem uma verdade única, e se para impor essa verdade for necessário utilizar o uso da força, então coloca outra característica: o uso da força como forma de convencimento. Então, os regimes totalitários, a força é uma estratégia, um meio, um mecanismo que serve para impor a vontade, impor a verdade. Com metodologias diferentes: a agressão, a intimidação, a ridicularização. Então perceba
Não é o argumento, não são as ideias que vai determinar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Pode-se utilizar a força para fazer com que o indivíduo aceite aquilo que está sendo determinado como verdadeiro. Cabe a ele não questionar, cabe a ele acreditar. Confiar, acreditar e seguir e obedecer. É uma forma de se educar o ser humano, que tenta produzir resultados rápidos. A conscientização demora muito. A imposição produz resultados mais rápidos. Lembre-se, quem grita tem pressa. Quem agride tem pressa. Conscientizar o ser humano muitas vezes demora tempo. Você tem que fazer com que o outro entenda. Para os regimes totalitários, a linguagem da força é uma estratégia, um mecanismo que faz com que o indivíduo entenda as coisas de forma mais rápida. É um pensamento, é algo que existe. Se concorda ou não se concorda com isso, depende de cada pessoa. Mas é inegável que isso exista e que é aplicado. E sempre que é aplicado e geralmente busca uma velocidade na resposta. Outro aspecto importante, a transformação do adversário em inimigo. Como não aceita o contraditório, os regimes totalitários, o adversário vai ser considerado inimigo. Em outras palavras, tudo de ruim, tudo de mal, tudo que é detestável na sociedade vai ser associada ao inimigo. Tudo que não presta vai ser associado ao inimigo. E tudo de bom, tudo que é valoroso, vai ser associado a quem está no poder. Então perceba, tudo de ruim vai ser associado ao adversário que vai se tornar inimigo. É uma estratégia poderosa, que desorganiza, diminui o encantamento, diminui a autoestima, traz mais pessoas contra aquele que for considerado inimigo. Tudo que a sociedade despreza e não gosta, vai ser jogado para o inimigo. É um ponto. Aversão ao socialismo. Os regimes totalitários de extrema-direita tinham aversão ao socialismo. Daí dá para você imaginar o jeito que o socialista era visto. Um indivíduo que tivesse pensamento socialista em um regime totalitário, como ele era tratado. Vai ser visto como inimigo. Tudo que puder jogar contra ele será jogado. Os regimes totalitários também possuíam rejeição ao liberalismo. No regime totalitário, o que predomina é uma hierarquização rígida, um comando rígido, cada um sabendo o seu lugar. No liberalismo econômico, o homem é livre para produzir e comercializar sem intervenção do Estado na economia. No regime totalitário, o Estado tem o dever de intervir. O que predomina tem que ser o coletivo e não o individual. E não o individual. É um modelo de ordem, um modelo de força. Então coloca submissão de todos ao Estado. Submissão de todos ao Estado. No regime totalitário, quem é que tem que ser forte? Quem é que tem que ser forte? O Estado. E todos têm que estar submissos ao Estado. Então, na outra linha, o coletivo se sobrepõe ao individual. O coletivo se sobrepõe ao individual. O que deve prevalecer é o coletivo,
A individualidade, ela tem que se sucumbir aos interesses coletivos. Consequentemente, você já percebeu que a criatividade individual dificilmente vai ser aceita. A inteligência e a criatividade só serão aceitas se estiverem voltados para defender os interesses daquele Estado totalitário. Tudo fora disso é mal visto. Fora da defesa dos interesses do regime totalitário é mal visto. A inteligência, a criatividade, a cultura é mal vista. O que vale é a defesa dos interesses de um pensamento único. Aí o indivíduo tem uma chance de ascensão. Consequentemente, se diminui a liberdade. Nacionalismo exacerbado. Nacionalismo exacerbado. Então, culto à nação. A captura dos símbolos nacionais, as cores da bandeira, o hino. Os regimes totalitários capturam aquilo que o ser humano defende, a sua bandeira, o seu hino, o seu país. Captura o contexto de família, de moral, homem de bem. Captura o aspecto religioso, o homem ligado a Deus, o homem religioso. Se fortalece com aquilo que a sociedade, admira, aquilo que o ser humano dá valor. Imputa ao adversário tudo aquilo que a sociedade teme e critica. Muito difícil de um indivíduo questionar, porque tudo que ele questiona, ele pode correr o risco de ser acusado de não defender os valores que toda a sociedade defende, família, religião, a questão moral, defesa da pátria, a pátria amada, o solo sagrado. Outro aspecto importante, o unipartidarismo. Os regimes totalitários defendem o partido único. O partido único sem contraditório, sem oposição. Para os regimes totalitários, a democracia é um sistema lento. Discute mais e opera menos. Realiza menos. A forma de você realizar mais rápido as coisas, de acordo com o regime totalitário, uma forte hierarquização da sociedade. Uma forte hierarquização da sociedade. Cada um sabendo o seu lugar, obedecendo e desenvolvendo. A militarização, a sociedade tem que ser forte. O Estado forte. As forças armadas poderosas. O armamento, para que o indivíduo possa se defender. O expansionismo. Os regimes totalitários defendiam, eles eram expansionistas. Por exemplo, o fascismo desejava refazer a expansão territorial do antigo Império Romano. O nazismo buscava o seu espaço vital, a grande Alemanha. Principais regimes totalitários, os o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, o nazismo na Alemanha, com Adolfo Hitler, o franquismo na Espanha, com Francisco Franco, o salazarismo em Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar. Nós temos até aqui no Brasil, Estado Novo, no Brasil com Getúlio Vargas. Nós vamos ver cada um desses regimes totalitários separados. Mas é muito importante que você entenda as características gerais, a mentalidade desses regimes totalitários. De todos eles, eu espero que você conseguiu organizar, que você consiga organizar tudo isso no seu caderno ou no seu computador. E que você veja cada uma dessas características e entenda, para que você perceba como o ser humano, diante das crises, ele pode funcionar. Sucesso e até a próxima videoaula. Sucesso!